Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E bora subir essa energia, bora subir essa frequência. Domingão chegou, começa mais uma semana e a gente já vai mudar de mês. Meu Deus, como que tá passando rápido. Vinícius, seja muito bem-vindo. Estamos começando a live agora. Renato Russomano, seja muito bem-vindo. José, seja muito bem-vindo. Começando a nossa live agora, já manda essa live para pelo menos uma pessoa. Não precisa mandar para um monte de gente, mas manda essa live para uma única pessoa que faça sentido. Essa live é o roteiro da vida. Quero trazer nessa live experiências, bagagens pessoais e o que eu venho aprendendo com pessoas próximas sobre como a gente consegue controlar o direcionamento da nossa vida. Essa live está sendo gravada também com os meus equipamentos para que a gente consiga deixar ela disponível no YouTube, para que vocês possam assistir e reassistir e compartilhar depois para mais pessoas, que isso seja de uma transformação genuína na vida de vocês. Deixa eu só avisar aqui no grupo do WhatsApp. Sim, temos um grupo no WhatsApp, Comunidade Abib Makers. Estamos ao vivo. Bora! Essa comunidade para que serve? Para quem quiser entrar, eu estou deixando diariamente o link nos meus stories para vocês conseguirem entrar na minha comunidade e terem acessos a mentorias, aulas, dicas, preços exclusivos de gravação, algum encaixe que vocês queiram fazer, vez ou outra eu posto lá no grupo, é bênção demais. E também é uma comunidade de empresários que a gente está construindo para que a gente possa trocar experiências, bagagens e prestação de serviços, produtos, enfim, que a gente possa ter um momento de comunhão em conjunto. Paulo Urso, seja bem-vindo, muito boa noite, meu irmão. Bora dar início a essa live, hein? José, fala aqui um pouquinho com o que você trabalha, meu irmão. Bora interagir nessa live, bora poder se conectar aí, transbordar um pouquinho daquilo que a gente pode oferecer uns para os outros. Tá tudo certinho? Live gravando e bora lá. O roteiro da vida. O que eu preparei para essa live? Olha, se eu preparasse os melhores conteúdos, não faria sentido uma live chamada O Roteiro da Vida. Algo que a gente simplesmente improvisa, porque nenhum dos nossos planos, de fato, tem a finalidade de acordo com o que Deus quer pra gente. A gente pode planejar a viagem que for, o momento que for, a gravação que for, o negócio que for, e não interessa. Você pode ter o melhor planejamento do mundo. Se não for a vontade de Deus, não é executado. Recentemente eu estou passando por um quadro difícil, meu pai está passando por um câncer, e algo que ele me falou que ficou muito marcado é o seguinte: a gente trabalha a vida inteira, se esforça, trabalha em multinacional, junta dinheiro, abre o próprio negócio. E quando chega o final da vida, no momento que meu pai ia se aposentar, vem um golpe da vida. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Eu falei, pai, tá tudo bem. Seus filhos estão prosperando, minha irmã é uma influencer de sucesso, eu tenho a minha empresa que está funcionando, estou prosperando, estou morando sozinho, estou para casar. Mas como que a gente assume esse controle? Como que a gente consegue assumir o controle do intangível? Como que a gente consegue ir além, dar um passo a mais? De fato, conseguir aumentar cada dia mais a nossa conexão e intimidade com aquele que escreve as nossas histórias. Eu tenho muitos clientes que a gente faz gravação, inclusive tem um cliente de terça-feira, que a gente estava alinhando os roteiros. E a maior preocupação dele foi os roteiros. E eu virei para ele e falei, você está mais preocupado com o roteiro do que com a mensagem, cara. O roteiro, ele é um direcionamento, o planejamento que a gente faz para as nossas vidas é um direcionamento. Mas na hora de fazer acontecer, se não tiver de acordo com a vontade do Pai, para que seguir? Hoje, vocês já chamaram Deus para ser sócio do negócio de vocês? Eu tive a oportunidade, umas semanas atrás, de fazer o lançamento do meu livro. Sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando. Que massa, temos 4 pessoas ao vivo, top demais. Eu tive a oportunidade de fazer o lançamento oficial do meu livro, e fazendo o lançamento oficial do meu livro, eu pude perceber quantas histórias, quantas vivências de amigos empresários tem. E como nenhuma delas teve puro controle deles. Nenhum roteiro foi seguido de construção deles, mas sim da vontade
de Deus em nossas vidas. Tanto é que o nome do livro é Deus, seu maior sócio. Você já convidou Deus para fazer parte do planejamento da sua vida? Você já chamou Deus para fazer parte dos roteiros da sua vida? Quando você vai entregar uma mensagem, quando você vai falar com alguém, quando você vai falar com uma pessoa, você pede o direcionamento, a orientação de Deus? Para que Ele seja responsável por você ser um agente de transformação na vida das pessoas? Vamos lá. José mandou: ajuda os jovens universitários a ingressarem no mercado de trabalho. Já atendi mais de 300 pessoas e mais de 230 estão empregadas. Somente no Itaú auxiliei 18 aprovações. Cara, que massa! Parabéns, irmão. Parabéns de verdade. Deixa eu te perguntar. Quando que você soube que você ia trabalhar com isso? Se a vida inteira esse foi o seu sonho? Pessoal, eu já tive sonho de ser médico, de ser astronauta, de ser perfumista. Vocês sabem que a profissão de perfumista é mais rara que a profissão de astronauta? Só tem uma faculdade no mundo, em Paris, que forma perfumistas, que são as pessoas que criam fragrâncias. É uma profissão extremamente rara. E pouquíssimas pessoas têm acesso a uma faculdade de perfumista, onde você consegue criar essências. Olha o quão forte é isso. Já quis ser atirador de elite do exército. Mas hoje em dia eu produzo vídeos. Me diz, aonde que no roteiro da vida estava escrito que eu ia fazer vídeos? Deus, ele pode não dar o roteiro completo. Ele pode não dar tudo. Imagina, se ele entregasse tudo, que vontade que teria você de viver. Tem páginas em branco para sua história ainda ser escrita. Mas ele deixa pistas, ele deixa rastros. Eu fiz meu primeiro vídeo há uns 11 anos atrás, num canal do YouTube que eu tinha de jogos, como uma brincadeira. E hoje eu trabalho profissionalmente nessa área. A Sheila chegou forte e corajosa, mulher é poderosa, essa tem muita experiência, muita bagagem. Sheila, me diz aí, se estiver aí vendo a nossa live, me fala um pouquinho, o que você faz hoje, a sua área de atuação hoje, você planejou ela a sua vida inteira? Ou foi o que Deus fez na sua vida para que você pudesse acompanhar... o que Deus fez na sua vida para que você pudesse transformar novas pessoas? Deixa eu silenciar a notificação aqui que amanhã é segunda, a semana já começou, né? Pausou a live. A semana já começou, mas amanhã é segunda e os clientes como? Já ficam doidos, querendo marcar horário e tudo mais. Hoje eu encontrei alguns primos meus, né? Que têm múltiplos negócios, enfim, fazem múltiplos 6 dígitos por mês. E eu olho e falo assim, cara, a conversa que eu tenho hoje com eles, eu nunca teria a conversa que eu tenho hoje com eles 2, 3 anos atrás, quando eu estava numa fase, num momento de transição da minha vida, quando eu estava saindo das drogas. Mas eu tive que passar pelas drogas, porque hoje eu sou um agente de transformação de jovens. Hoje a minha história impacta vidas. Hoje a minha história de transformação, de ter saído das drogas, ajuda outras pessoas a saírem e se libertarem de vícios. Ó a Sheila mandando. Sou formada em International Business, mas minha paixão é wellness, bem-estar. A Sheila, ela tem umas experiências tão top. A mulher veio de Dubai, poderosíssima. Tem imóveis em Dubai. Mas pergunta pra ela, você se imaginou tendo hoje o que você tem? No roteiro da vida, né, no meu colégio, pelo menos, eles perguntavam muito, todo mundo, assim, durante a sua trajetória de adolescência, o que você quer ser quando você crescer? Eu tenho certeza absoluta que, assim, no máximo 5% das pessoas que falaram o que queriam ser, de fato conseguiram ir até o final, conseguiram executar até o final. Porque os planos de Deus na nossa vida são muito maiores. O que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Hoje eu ouvi algo muito forte na pregação da parte da manhã. Se o seu sonho cabe no seu bolso, não foi Deus que colocou. Porque os planos de Deus são muito maiores que o seu. Os planos de Deus não cabem no olhar humano. Não cabem no imaginável humano. As vidas que você vai impactar. As transformações que você vai viver. Os ambientes que você vai acessar.
Aqui, o Vinícius também tem uma história braba, hein? A gente vai fazer uma live em conjunto um dia. Já quis ser e fui muitas coisas falando de profissões. Me encontrei na pintura, pois entendi que entrego mais que paredes pintadas, mas trago comigo bem-estar e inspiração genuína. Pessoal, vocês precisam ver a energia do Vinícius, cara. Quando você tá com ele, você se sente inspirado a fazer as coisas. Você se sente inspirado a mudar o ambiente. E hoje o cara literalmente muda os ambientes. Pintando as paredes, mas vai muito além das cores. Vai pela energia que ele carrega. Pintor por aí você tem um monte. Você tem pintor picareta, você tem pintor que não entrega no prazo. Videomaker igual eu, tem um monte. Só que o cara que vai, que consegue te fazer se sentir confortável na frente das câmeras, consegue extrair o melhor da sua mensagem, troca um papo com você, consegue realmente entender o seu público-alvo, qual que é o objetivo da gravação, consegue destrinchar tudo isso, mesmo você falando, não sendo um profissional disso. Por exemplo, meus clientes não são profissionais em filmagem, mas como que eu trago aquilo que o cliente está falando e encaixo isso numa filmagem de qualidade? Pessoal, isso foi o agir de Deus na minha vida. A profissão que eu tô hoje, os ambientes que eu acesso hoje, os amigos que eu tenho hoje, foi o que Deus planejou para mim. E vai muito além do que eu pude imaginar. Mas ele deixou passos, que durante toda a trajetória eu tive uma paixão por câmeras, eu tive um canal no YouTube e um dos meus grandes sonhos era fazer vídeos. Eu tive drones, né? Não que nem esse meu, que custavam, menos de 5% do valor desse drone, que eu brincava de voar e era uma paixão para mim. E hoje eu trabalho com isso. Deus não falou explicitamente, você vai trabalhar com audiovisual. Mas durante toda a minha trajetória, ele fez com que eu fosse bem relacionado com as pessoas, com que eu fosse uma pessoa alegre, animada, disposta para poder interagir. Que eu fosse uma pessoa que tivesse um alto grau de compreensão daquilo que os outros estão falando para trazer isso transcrito, transcrever o desejo dos outros. Ele deixou pistas. E só conectando os pontos, só ligando o passado, passando pelo presente e pelo futuro, que são as promessas que estão por vir, que faz sentido. E daí a gente vai ter algo que o Marcel fala bastante, que é o Pacto de Abraão, que forma o símbolo do infinito. Quando Deus pede para Abraão posicionar os animais, né? O desenho que forma no chão é o símbolo do infinito. O potencial só existe agora, no presente, para nós humanos, que não podemos acessar o Kairos, que é o tempo da eternidade, que é onde o tempo está todo compresso em uma única camada da realidade. A gente não tem acesso a isso. O que a gente tem acesso é o nosso presente físico, carnal. O nosso espírito, ele vem de lá, do Kairos. Mas nós, como corpo físico e almático, não temos esse acesso. Não temos esse acesso. A gente não sabe sobre o futuro. A gente sabe sobre a nossa história aqui na Terra, sobre os traumas que a gente passou, mas tudo isso foi o que construiu justamente quem nós somos hoje, para que daqui para frente a gente possa fazer tudo novo. A Sheila falando, foi realmente vontade de Deus, não me foi dado algo novo, eu tive que me reinventar a partir de uma dor. Aqui tá dando baixa conexão. Pronto, voltou. A Sheila mandou, foi realmente vontade de Deus, não me foi dado algo novo, eu tive que me reinventar a partir de uma dor. Eu conheço a história da Sheila, não vou abrir aqui para vocês. A gente vai ter a oportunidade de fazer uma live junto. Se ela quiser, ela vai trazer esse tema. É um tema que, assim, muitas pessoas passam por isso e às vezes não gostam de falar sobre isso. Mas tudo que é uma dor que a gente cura, a gente precisa falar para curar outras pessoas. O Vinícius mandou aqui. De todos que encontrei, você, Paulo, foi o único que me deixou à vontade para desbravar, perdão. Ó, o Fabrício. Ainda conheço pouco do Paulo, mas de cara já tive empatia. Pessoal, a história do Fabrício é muito massa. É muito massa. A gente vai fazer nossa primeira gravação agora, nessa semana. E eu tava falando com o Fabrício, ele tem uma mensagem poderosa. Ele ajuda outras pessoas a conhecerem destinos do mundo. Ele conecta pessoas a novos lugares. Pessoal, isso é muito forte. Você viver novos lugares, lembra o que eu sempre falo aqui. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Ele leva a pessoa para novos ambientes. Uma das grandes viradas de chave no meu último ano, né,
foi justamente ter ido para os Estados Unidos em novembro. Foi uma experiência transformadora, uma outra realidade. E o Fabrício ele pode te conectar a novas realidades. Aqui no Brasil mesmo, tem destinos maravilhosos que a gente não conhece, que carregam uma nova cultura, que carregam novas origens, novos códigos. Esse ano ainda eu tô doido para ir para Israel. Eu tô conversando com amigos e tudo mais, eu acho que essa viagem vai sair no final do ano, para ir para Israel. O Rafael chegou, seja muito bem-vindo, boa noite, meu irmão. Mas dando sequência, o roteiro da vida não é a gente que escreve. Se você está acompanhando essa live, coloca aqui nos comentários. Não sou eu que escrevo. Não sou eu que escrevo. Eu quero que essa mensagem arda no seu coração. Porque ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Se você ficar com dores, tentando controlar aquilo que não está no seu alcance, você sempre vai se frustrar. Você sempre vai se frustrar. Se você quiser ter o controle das coisas que não estão no seu controle, se você for centralizador, você sempre vai encontrar frustração. A frustração nada mais é do que a diferença entre a expectativa e a realidade. Se não tem conexão entre expectativa e realidade, tem frustração. Tomem cuidado com a expectativa que vocês geram para as pessoas. Tomem cuidado para a expectativa que vocês geram acerca da própria vida de vocês. Tenham convicção daquilo que vocês entregam. Tenham convicção daquilo que vocês vivem. Daquilo que vocês vivem. Sejam uma verdade ambulante. Vivam uma verdade. Tomem muito cuidado com as expectativas. Porque ela pode te trair. No evento de ontem, que eu fiz uma gravação, eu fui frustrado por uma expectativa. Eu fui contratado por 2 palestrantes e pelo dono do evento para filmar ele durante as palestras. 3 contratos. Esses contratos já me trouxeram uma renda, o negócio já se pagou. Levei um colaborador da empresa para ir lá comigo me ajudar com as coberturas. Tudo certo, tudo alinhado. Quando eu cheguei lá no evento, tinha uma outra palestrante que não tinha videomaker. Não tinha quem fosse fazer a cobertura dela. Eu, como uma pessoa que sei que não sou eu quem escrevo o roteiro da vida, entreguei o cartão para ela. Porque aquilo que está no seu controle, Deus não vai fazer por você. Deus vai fazer as coisas impossíveis. Mas aquilo que tiver no compreensão humana, você que tem que fazer. Você tem que acordar cedo, você tem que ir até os clientes, você tem que bater na porta do cliente, você tem que chamar, você tem que criar relacionamento, você tem que entender a dor do cliente. Você tem que trazer isso para a realidade. Alinhar expectativa e realidade. Deixar o mais alinhado possível. E eu vi que ela ia palestrar e que ela não tinha videomaker. Entreguei meu cartão para ela, falei, olha, me chama, tô aqui fazendo a cobertura, nos intervalos eu já te respondo e a gente alinha. Olha como que é a diferença entre expectativa e realidade. Ela falou, eu vou palestrar por mais ou menos uns 30 minutos. O meu conteúdo vai ser sobre esse tema. Você consegue fazer a cobertura? Falei, ó, vou fazer 3 vídeos por esse valor. A gente consegue fechar assim? Conseguimos. Você prefere pagar no cartão no Pix? Alinhamos o contrato. Na verdade, alinhamos a venda. Não cheguei a fazer contrato, porque foi em cima da hora. Quem escreve o roteiro é Deus. O que aconteceu? Chegou na hora dela subir no palco. O evento estava atrasado. Ela subiu no palco, ela ficou 5 minutos. Os 5 minutos que ela falou foi só dando depoimento de como o dono do evento tinha transformado a vida dela. O dono do evento pegou o microfone da mão dela, falou, galera, pausa para o almoço, e cortou a fala dela. Ela já tinha feito o pagamento tinha caído na conta. E eu falei, é Deus quem escreve. Ela chegou pra mim e falou, cara, não vai dar pra usar esse material. Eu quero reembolso. Ó, expectativa que eu tive, gerei a venda e a realidade. Ó, expectativa que ela gerou em mim, vou palestrar 30 minutos, quero 3 vídeos. Ela palestrou 5 minutos só dando testemunho do cara. Depoimento do cara. Tava tudo certo. O dinheiro já tinha caído na conta. Mas como eu sei que é Deus quem escreve, como eu sei que não sou eu que escreve o roteiro da minha vida, é Deus, e Ele deixa páginas em branco pra gente fazer a nossa parte. A moça não conseguiu palestrar e eu sabia que não ia ter conteúdo pra ela. Ela falou, você consegue me reembolsar? Eu fiquei com um pouco de dor, né?
Porque a gente pega e fala assim, putz, gerei expectativa. Já sabia onde ia colocar aquele dinheiro que ela já tinha pago. E eu já tinha gravado. Reembolsei. Reembolsei para ela. E entreguei os vídeos. Não editados, mas entreguei os vídeos e as fotos. Falei, com esses vídeos e com essas fotos, você vai conseguir se posicionar digitalmente. Porque se você posta uma foto com o microfone na mão, uma foto profissional, bem editada, você vai trazer mais clientes, isso vai te gerar mais autoridade, você vai fazer um mover na sua vida, isso vai te gerar mais energia, vai subir sua frequência, você vai encontrar pessoas de alto calibre, você vai fechar negócios maiores e daí sim você me paga. Mas até lá, tá entregue. Tá sossegado. Porque eu senti Deus falando no meu coração. Não é você quem consegue escrever essa história. Deixa que eu faço. Só entrega o seu melhor. Só serve a mim. Só entrega toda a honra e toda a glória pro meu nome, Pai. Entreguei toda a honra e toda a glória a Jesus. Fiz a minha parte. Entreguei o meu trabalho. E foi muito massa. A mulher já tá agendando gravação aí de muito mais horas para outros eventos que ela vai fazer, para a clínica dela. Ela falou, tava sem o dinheiro lá, não deu, o evento não fechou. Cara, você honrou, você mandou o negócio, mesmo pedindo reembolso. Você é um profissional top demais, cara. Eu quero fechar contratos com você. Vamos ver o que o pessoal tá mandando. Luizão entrou, como é que foi o evento lá hoje, meu irmão? A Sheila mandou. Viajar é o melhor presente que podemos nos proporcionar. Viajar, pessoal, é transformador. É aquilo, você muda de frequência, você muda de ambiente, é outra realidade. Fabrício mandou, e são viagens os melhores aprendizados, levamos para a vida. Ó a conexão, ó a conexão. Fabrício é monstro, velho. Fabrício é monstro. Das experiências que ele compartilhou comigo sobre as viagens que ele fez para os clientes, o Fabrício, ele trabalha um atendimento extremamente personalizado para o público dele. E é muito massa, velho. É muito massa. Hoje em dia a gente tem tudo... as pessoas estão entregando algo muito raso. E por essa entrega ser muito rasa, você está perdendo a conexão de fato. E daí o cara poder te auxiliar, te dar todas as dicas sobre viagem, todas as dicas, todos os macetes sobre os lugares, poder trazer uma consultoria, trazer você para perto, te atender da melhor forma possível, ser realista com você, ser transparente. Me fala, o cara tem um monte de cliente no offline. Imagina potencializar isso nas redes. É o que a gente vai fazer essa semana. Currículo ponto aprovado. Lindão, me fala o seu nome e com o que você trabalha. Coloca aí nos comentários. O Rafa entrou, Deus abençoe. Rafa estudou comigo, cara. Que massa ver você aqui. Fez bem, Paulo. Ele sempre vai nos honrar. Pessoal, Deus precisa de adoradores. Deus, ele quer que nada ocupe o trono dele. Hoje a gente sofre muito de idolatria. O brasileiro é um dos povos que mais sofre de idolatria. Eu mesmo tenho um grande problema com idolatria. Por eu ser um cara extremamente jovem, se você comparar com questão de resultados e tudo mais, eu ainda tenho 21 anos, muitas vezes eu tenho colocado pessoas com maior idade, maior bagagem, maiores resultados em certos tronos. E eu preciso desocupar, eu preciso destronar essas pessoas. Esses dias atrás eu tive uma experiência muito massa com o Piero Tavolazzi. Muito massa mesmo. Eu entreguei meu relógio para ele. Entreguei o meu relógio pro Piero. Foi uma palestra que ele deu sobre destronar Mamon. Isso é tema para um outro dia que eu vou trazer aqui. Mamon é o deus do dinheiro. E as pessoas, quando tem Mamon no trono, elas são movidas única e exclusivamente a dinheiro. E delas entram num ciclo vicioso, onde você idolatra, né, um bem, e aquilo lá começa a corromper a sua vida, começa a te destruir. É um conteúdo extremamente denso. Eu preciso estudar um pouco mais para trazer ele aqui para vocês. Fabrício mandou. Procuro fazer a diferença para os passageiros, porque sei como é difícil realizar um sonho. Cara, quando a gente imagina uma venda, uma das maiores coisas que faz uma venda de fato acontecer não é o produto que você tem, mas é como você relaciona com o problema que você vai resolver do seu cliente. Às vezes os melhores produtos não são os que mais vendem, mas simplesmente como que você reage à necessidade real do seu cliente. O McDonald's não tem o melhor hambúrguer, mas ele reage à necessidade do cliente da melhor maneira possível. É um atendimento rápido, você já sabe o que você vai esperar, é um lanche com valor relativamente acessível, é o que você vai ter de fast food um dos mais baratos por aí,
e ele tem o seu devido valor. Por conta desses fatores, você consegue ver aí como uma multinacional que não para de crescer, gigantesca. Por quê? Ela entendeu e ela se relaciona muito bem com o problema dos clientes. Sou o Joseph, entrei com a minha conta profissional. Muito massa, cara. Eu quero saber com o que você trabalha. Ó o Leonardo, cara, o Léo é brabo demais. O Léo, ele trabalha com assessoria contábil, pessoal. Ele trabalha no escritório do Emanuel. Emanuel é um irmãozão pra mim. E assim, o Emanuel, ele tá cada vez indo mais pra cima de empresários, abrindo mais CNPJs. O Emanuel também tem uma história muito massa, quero trazer ele aqui pra fazer lives com a gente. O Emanuel, Luísa, Sheila, o Frank, o Vinícius, tem um monte de gente que eu quero trazer aqui pra vocês. O Emanuel, se a gente fosse falar de roteiro da vida, cara, ele é um dos coautores do livro e a vida dele mudou da água pro vinho. Foi algo transformador. E o Léo tá me ajudando aí na parte de assessoria contábil, quando eu tenho que emitir nota. Ô, Léo, consegue emitir nota e tudo mais? Cara prestativo. Se vocês precisarem, procurem o Léo aí, procurem o Emanuel também. O Léo vai dar um direcionamento massa para vocês aí, querem profissionalizar. Tem gente que se diz empresário e tudo mais, não tem um CNPJ aberto. E é difícil, cara. É difícil. Para você atingir novos níveis, para você atingir novas mesas, você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não tem bagagem, se você não tem o CNPJ, cara, para apresentar, empresário é enjoado, sabia? Código pesado para vocês. A galera que é mais velhaca, principalmente em Alphaville, eles procuram o seu nome no Google. O seu nome, ele te traz os contratos que você tem assinados oficialmente, ele te traz o seu cartão empresarial, se você for sócio de uma empresa. Então não adianta você chegar numa mesa e falar o que você não é. Empresário que é velho mesmo, tem um amigo meu, não vou falar o nome, que quando vem uns picareta lá querer fechar negócio com ele já joga na internet, já pesquisa, já vai atrás, pega e fala assim, ah, entendi. Teu papo é bonito, né? Mas na prática, você não se sustenta. Você não se sustenta. Muito massa, muito massa. Caraca, meu, a gente já tá 35 minutos quase online. Rapaziada, essa live foi mais extensa do que eu imaginava. Eu tô descendo já pra São Vicente, levar minha mulher pra lá, minha futura esposa. E, meu, se você for ver no roteiro da vida, quando que eu imaginei me casar com ela, né? Foi doideira demais. Qualquer dia eu trago a história dela pra vocês, nossa, pra vocês, né? E é muito massa, velho. Tô vivendo uma época da minha vida muito boa. Tô muito feliz por isso. Pessoal, essa foi a live de hoje. Foi uma entrega, né? Assim, como eu falei, eu quero trazer live todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai ser um empilhamento de pressão. Vai ter dia que o horário vai mudar, vai ter dia que a gente vai ter que trazer um conteúdo mais curto, vai ter dia que eu vou trazer um conteúdo mais denso, mais dinâmico. Vai ser adaptativo, porque a minha vida é adaptativa. A vida de empresário é empilhamento de pressão. Mas eu quero construir essa frequência, essa comunidade, onde o Fabrício vai poder transbordar um pouco sobre experiências de viagem, como que é a viagem. Quero chamar o Fabrício também para uma live. Vamos fazer a gravação essa semana, vamos sentir o que o homem tem para entregar mesmo. A gente alinha as expectativas com a realidade e daí quero trazer ele para uma live aqui também, vai ser massa. O Léo também, se quiser falar um pouco da jornada dele, é um dos jovens aí que, mano, promissores, cara, promissores. Tá indo pra cima, tá quebrando tudo. Muito massa a gente ter esse tempo de qualidade. Essa live de hoje eu gostei pra caramba. Sabe por quê? Porque eu não planejei nada. Foi Deus que falou tudo que eu tinha pra falar aqui. Tudo que eu ia falar, eu podia pensar melhor live, o melhor roteiro, mas o roteiro da vida é isso. É você ir pra prática, você ir pra cima e fazer acontecer. É você ter fé de colocar o pé e Deus colocar o chão, cara. Se for da vontade de Deus, ele não vai frustrar os seus sonhos. Ele não vai frustrar os seus planos. E se não for da vontade dele, ele vai fazer de tudo para você não acessar. Não é você que escreve. Esse daí pegou o código de hoje. É isso, pessoal. Transbordem. Quem quiser convidar outras pessoas para fazer parte da nossa comunidade, para a gente trazer aqui conteúdos, bagagem. Tem também outras pessoas que fazem movimentos, que a gente vai conectar essas esferas, esses ecossistemas, para criar realmente uma cadeia de pessoas que vão ser transformadas. Eu quero ver todo mundo prosperando, todo mundo criando sua própria comunidade. Fabrício falando de viagens, a Sheila falando de estilo de vida, o Luiz forte e corajoso. Mano, um dos maiores agentes de transformação na minha vida é o Luiz, mano. O cara que eu mais honro hoje em dia é o Luiz. A nível, assim, quase o nível que eu honro meus pais, eu honro o Luiz. O cara é um agente de transformação na minha vida que vocês não têm ideia. Muito massa. A live de hoje fica por aqui. Deus abençoe todos vocês. Bora que
que já tem que levar a mulher pra Baixada, que a gente ainda não mora juntos. Mas, ó, daqui a pouco as coisas ficam mais fáceis até pra eu trazer live pra vocês. Mas, ó, o roteiro não sou eu que escrevo. Tá tudo no controle dele. Toda honra e glória seja dada a Jesus Cristo. Fiquem com Deus e bora pra cima! Já é!